Agora o esporte. O ex-jogador Robinho acaba de ser preso pela Polícia Federal no litoral de São Paulo. Essa tarde, o ex-jogador teve o pedido de habeas corpus negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. E o Marcelo Dó está aqui com a gente para falar sobre essa história. Marcelo, boa noite. Onde é que o Robinho estava no momento da prisão? Em casa, Mauro. Boa noite também para a Amanda, para vocês que estão em casa. Infelizmente, a gente vai começar falando de futebol, mas pelas páginas policiais. Temos imagens aí da saída de uma das viaturas da Polícia Federal, que foi até o condomínio em que o Robinho mora, em Santos. Ele se entregou e agora ele está indo para a sede da Polícia Federal e lá se decidirá em qual presídio ele vai cumprir os 9 anos que ele tem de pena definidos na Itália, por um caso de estupro coletivo em que ele se envolveu e foi condenado em todas as instâncias lá em solo italiano. Ontem, o STJ, confirmou a condenação e a pena dele para ser cumprida aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E a Maria Ferreira está em Brasília e de lá ela pode trazer mais informações até desse pedido de habeas corpus que foi negado agora há pouquinho, né, Maria? Boa noite. É isso, Marcela, boa noite para você, boa noite novamente a todos. Nós temos a informação de que o Robinho já está a caminho da PF, da Polícia Federal em Santos. Ele vai passar pelo exame de corpo de delito, depois deve ser encaminhado para a penitenciária estadual, possivelmente a de Tremembé. Todo esse processo de habeas corpus, negação de habeas corpus e de ter expedido o mandado de prisão dele, durou cerca de 3 horas. O juiz substituto Matheus Castelo Branco, da 5ª Vara Criminal de Santos, expediu o mandado por volta de 6h30 da noite e logo depois o ministro Luiz Fux negou o habeas corpus que foi pedido pela defesa de Robinho. O ministro considerou que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de homologar a sentença da Justiça italiana não representou uma violação à Constituição nem coação a Robinho. Segundo o ministro Luiz Fux, o STJ deu cumprimento a acordos internacionais firmados pelo Brasil. Como você disse, ontem o STJ homologou a sentença da Justiça italiana que condenou Robinho a 9 anos de prisão pelo estupro de uma mulher albanesa em uma boate em Milão em 2013. E aí, segundo essa decisão do STJ, essa pena deve ser cumprida em solo brasileiro e em regime inicialmente fechado. Volto com você. Obrigado, Maria, pelas informações. É isso, a gente viu um movimento, né, Amanda e Mauro, do Robinho nos últimos tempos, se pronunciando sobre isso, tentando reverter uma situação que já veio irreversível da Itália para cá. É importante você em casa ter certeza do que a gente está falando aqui. O que foi decidido pela Justiça brasileira era o cumprimento da pena de um condenado por estupro em solo brasileiro. Não é o mérito da questão. Que teve direito à ampla defesa na Itália, passou por todas as instâncias, 3 instâncias, até a última instância na Itália, foi mantida essa condenação e o que você tem aqui é simplesmente o cumprimento dessa... E ontem a gente deu o julgamento do Superior Tribunal de Justiça com um placar bastante folgado, 9 ministros a 2 entenderam que Robinho, que todas as condições foram preenchidas, as condições legais, que ele teve direito à defesa e que, portanto, ele deve simplesmente cumprir a pena de 9 anos de prisão aqui no Brasil. É isso, ele ainda recorreu, né, ao STF para tentar alguma coisa, né, Mauro? Mas dificilmente vai escapar do que está definido para ele. Teve todo o direito de defesa respeitado na Itália e aqui no Brasil, com todos os recursos possíveis. Ainda tem recurso aí pela frente, só não vai ter direito mais a responder esses recursos em liberdade. Agora está preso e ainda tem recurso pela frente. Dificilmente essa decisão será revertida, mas enfim, agora, a defesa está sendo olha garantida. Olha essa imagem, os jovens, né, na frente do prédio do Robinho. Você imagina que pessoas como Robinho, como Daniel Alves na Espanha, são ídolos de uma geração, de gerações de jovens. Tem milhões de seguidores nas redes sociais. Você tem times de base, você tem escolas de futebol, pessoas desde crianças que vestem a camisa do Robinho, que o veem jogando futebol na praia, ali no litoral, em frente à casa em Santos. Quer dizer, é uma pessoa que para esses jovens é uma referência, é uma marca, é uma imagem, e é uma pessoa que é condenada por estuprar uma mulher. O Robinho no Brasil, o crime aconteceu na Itália, a condenação mantida no Brasil. Daniel Alves na Espanha, eu fico imaginando a consequência que isso tem, né? Como referências, como marcas do futebol, que mensagens passa para uma juventude que os tem como ídolos. Eu acho que tem 2 grandes mensagens, Amanda, e amigo e amiga de casa, né? A primeira delas é que
o mundo do futebol não é um mundo à parte, que é uma coisa que está muito presente na nossa vida do futebol no Brasil e também fora do Brasil. O mundo do futebol tem uma bolha que eles podem fazer tudo. E uma prisão tão emblemática de um cara como esse, que já disputou uma Copa do Mundo com a seleção brasileira em 2010, que jogou nos grandes times do futebol europeu, que tem essa representatividade para uma geração pré-Neymar, o próprio Neymar sempre se inspirou no Robinho como atleta. Você vê esse cara fazer o que ele fez, porque está condenado, fez. Ser punido por isso é um recado ao todo o ecossistema do futebol, de que o futebol não nos deixa imune a nada. Um futebol que não se pronunciou, né? Exatamente. A CBF, todos os dirigentes que do futebol, os jogadores, os isso. amigos, os passas, não tem ninguém condenando. Tudo bem, eu entendo a comoção que isso gera, muitos são amigos, conhecem o Robinho, jogaram, trabalharam, mas um corporativismo de não condenar uma atitude extremamente machista, né? Uma cultura mesmo de violência contra a mulher, que infelizmente ainda predomina no Brasil. Tem essa coisa dessa proteção toda e numa situação como essa acaba se calando diante de alguma coisa tão grave.